Durante séculos, a cidade do Porto caracterizou-se também pelo grande número de mosteiros e conventos que albergava. Muitos desses magníficos edifícios sobrevivem até aos nossos dias. Hoje já não abrigam estruturas monásticas, ordens religiosas, monges, freiras, mas estão ocupados por relevantes serviços públicos. É o que acontece, por exemplo, aqui em São Lázaro, no antigo convento de Santo António da cidade dos frades capuchinhos. Estamos naquele que é hoje o edifício da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Este edifício foi, com efeito, um convento, construído nos finais do século XVIII, mas os monges capuchinhos não usufruíram muito tempo deste magnífico convento. Poucas décadas, uma vez que nos inícios do século XIX, mais precisamente em 1832, eles abandonariam este convento no contexto da guerra civil entre liberais e absolutistas, no contexto do cerco do Porto, quando Dom Pedro IV e o seu exército liberal, o exército libertador, entrou na cidade. Este convento, como a generalidade dos conventos da cidade, os conventos masculinos, foram abandonados. E aqui, neste convento, os liberais viriam a instalar alguns serviços relevantes. É verdade, apesar da cidade ter sido cercada durante um ano, entre esse mês de julho de 1832 e agosto do ano seguinte, a verdade é que no meio do cerco, dos bombardeamentos, da fome e da peste que então assolam a cidade, o rei Dom Pedro IV vai tomar uma série de medidas culturais muito relevantes. A criação de um museu, a criação de uma biblioteca. E é assim que, logo no início de julho de 1833, é criada a Biblioteca do Porto, destinada, desde logo, a salvaguardar as bibliotecas e os arquivos dos conventos que existiam na cidade e que tinham sido tomados pelos liberais. Já depois da Guerra Civil, uma das missões centrais desta biblioteca será o de reunir essas bibliotecas dos conventos e mosteiros que, entretanto, tinham sido nacionalizados. Na sequência da sua vitória, os liberais vão extinguir as ordens religiosas no nosso país, vão nacionalizar os seus bens. E um dos bens eram, obviamente, as bibliotecas, os arquivos dos conventos. E a Biblioteca do Porto vai reunir muitos desses arquivos dos conventos e mosteiros do norte e do centro do país. O segundo bibliotecário da Biblioteca do Porto, aquele que se tornaria no famoso historiador Alexandre Herculano, vai, por exemplo, ser incumbido uma missão importantíssima, o trazer para aqui, para a Biblioteca do Porto, o magnífico arquivo do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Não foi uma missão fácil. Alexandre Herculano teve de transportar esse magnífico espólio documental em carros de bois, desde Coimbra até à Figueira da Foz, e depois da Figueira da Foz até aqui ao Porto, em barcos. Mas, durante os primeiros anos, a Biblioteca do Porto não estava aqui sediada, mas sim no Paço Episcopal. Foi apenas 9 anos depois, em 1842, que se dá a transferência aqui para o antigo convento de Santo António da cidade dos Capuchinhos. Mas o convento abrigava já outras importantes estruturas culturais. Aqui se protegia muitos dos bens dos antigos conventos, já agora não os documentais, mas artísticos. Aqui tinha sido criado o Ateneu Portuense, o Museu do Porto, de alguma forma, que se encontra na origem do atual Museu Nacional Soares dos Reis. Aqui, neste mesmo convento, iria nascer também aquele que depois ficaria conhecido como a Escola de Belas Artes do Porto. E aqui também, então, desde meados do século XIX, encontramos esta magnífica instituição de referência cultural do país, que é a Biblioteca Pública Municipal do Porto. Mas, afinal, este edifício tinha sido, como vos disse, um convento. E como a generalidade dos conventos, com o seu magnífico claustro.
claustro é, com efeito, um dos elementos mais emblemáticos dos conventos ou mosteiros. É um espaço de algum lazer, um logradouro definido por galerias que cercam este espaço ao ar livre central. Regra geral, tem uma forma retangular ou quadrangular, embora existam algumas exceções, como por exemplo, aqui muito próximo de nós, o convento, que ficava no alto da Serra do Pilar, que nos apresenta um raríssimo claustro circular. Ora, este espaço era uma área, como se dizia, de algum usufruto natural, uma área de repouso, mas também de meditação, de oração. Um espaço destinado a uma comunidade que, em princípio, se encontrava isolada do exterior. De resto, na sua origem etimológica, a origem da palavra claustro tem a ver exatamente com clausura. Era aqui, ao longo do claustro, nos corredores ou no jardim, que os monges se inspiravam, refletiam, oravam. Para o claustro convergiam, de resto, as mais importantes estruturas dos mosteiros. Por exemplo, a igreja, regra geral, tinha uma porta lateral que conduzia ao claustro. Para o claustro estavam também voltadas os acessos às celas dos frades, ao refeitório, à enfermaria. E era também habitual no interior do claustro fossem sepultados os frades ou as freiras. O espaço central do claustro era muitas vezes ajardinado e bem no centro ficava, regra geral, o poço, a cisterna, um elemento de água, muitas vezes também embelezado ou monumentalizado com belos chafarizes, que é o que acontece também aqui no antigo convento de Santo António da Cidade, convento dos Capuchinhos, transformado, como vimos, desde meados do século XIX, na Biblioteca Municipal do Porto. Mas no Porto temos muitos outros antigos claustros de desaparecidos conventos e mosteiros. Saímos da Biblioteca Municipal do Porto e encontramos agora num outro claustro. Claustro de um antigo mosteiro que hoje guarda uma outra instituição incontornável nas questões dos livros e dos documentos na cidade do Porto. Mais do que da cidade do Porto, porque afinal nós encontramos naquelas que são as atuais instalações do Arquivo Distrital do Porto, que se veio sediar naquele que foi, com efeito, durante séculos, um dos mais importantes mosteiros da cidade do Porto. Um mosteiro que tinha sido construído no século XVII. São os monges da Ordem de São Bento, os beneditinos, que pedem então autorização para se instalarem na cidade e para construírem um mosteiro no local onde um século antes se tinha desenvolvido a judiaria. A judiaria que tinha também a sua sinagoga. De resto, diz a tradição que, por se terem construído este novo templo católico e o respectivo mosteiro, no sítio que tinha sido marcado por uma outra fé religiosa que não a católica, este mosteiro se chamou Mosteiro de São Bento da Vitória, porque a sua construção resultou a vitória do Sol Bento, diz na inscrição ali na igreja, a vitória do Sol Bento sobre as forças das trevas, a vitória do cristianismo sobre o judaísmo. Mas este mosteiro de São Bento da Vitória vai ser de facto um mosteiro importantíssimo durante os séculos seguintes, até que chegamos à instabilidade do século XIX, às invasões francesas, à guerra civil entre liberais e absolutistas e, repetidamente, este mosteiro foi utilizado, por exemplo, como hospital militar. Hoje, o mosteiro, o antigo mosteiro, o seu claustro,
são uma marca cultural incontornável da cidade do Porto. Foi no ano de 1552 que se instalaram no Porto os frades agostinhos calçados. Vão se instalar mais precisamente no Morro do Olival, no lugar de Belmonte. Aqui vão construir a sua igreja e o convento. A construção vai demorar cerca de um século e por isso não admira que quando contemplamos esta igreja estamos a ver um monumento que nos faz um pouco a transição entre a arquitetura renascentista e o barroco. É um barroco ainda muito austero, muito simples, longe do barroco exuberante do século XVIII. Os agostinhos calçados vão construir esta igreja e o convento no local onde, ou muito próximo de onde já tinha existido uma anterior igreja dedicada a São João de Belmonte. E por isso esta igreja vai ficar conhecida como a igreja de São João Novo. E esta designação acaba por dar a origem toponímica, o topónimo pelo qual este lugar é hoje conhecido. Hoje, e há já muitos séculos, o lugar de São João Novo e a igreja de São João Novo. Mas os agostinhos, como podia deixar de ser, tinham também o seu convento. E um convento com claustro. Magnífico este claustro dos monges agostinhos calçados de São João Novo. Uma belíssima arquitetura. E podemos imaginar como durante séculos estes monges aqui passearam, meditaram, rezaram e usufruíram da calma deste belíssimo espaço. Até 1832. Os monges de São João Novo fizeram parte do vasto número de monges que, nessa altura, abandonam a cidade durante o cerco do Porto. Os liberais, o exército libertador de Dom Pedro IV, vai ocupar o convento de São João Novo como quartel militar e, durante esse sangrento e conflituoso ano, vão também utilizar este convento como um hospital. Já depois do cerco do Porto, São João Novo vai se manter durante muitos anos como um hospital militar. É aqui que o rei Dom Pedro V, vários anos depois, visitando o hospital improvisado que aqui se instalava afinal há tantos anos, decide que o Porto necessitava de um hospital militar construído de raiz. E foi assim que viria a nascer, já no reinado seguinte, no reinado do seu irmão, Dom Luís I, o hospital militar que todos conhecemos junto à rotunda da Boa Vista. Mas, entretanto, aqui o convento de São João Novo tinha também uma outra função, uma função que mantém até aos nossos dias, a de um tribunal. Um tribunal que tem sabido zelar este património, nomeadamente este belíssimo claustro. Mas nem todos os claustros teriam essa felicidade. Houve muitos outros mosteiros e conventos da cidade que iriam desaparecer na sequência dos bombardeamentos do cerco do Porto. De facto, nem todos os mosteiros e conventos da cidade do Porto, os seus edifícios, resistiram à legislação liberal de 1834 que extinguiu as ordens religiosas no nosso país. Nem todos os mosteiros e conventos resistiram ao intenso bombardeamento que a cidade sofreu 2 anos antes, durante o cerco do Porto. Muitos desses antigos conventos desapareceram. E esta praça onde nos encontramos, uma das mais emblemáticas da cidade, a Praça do Infante, é um bom exemplo disso mesmo. Até há 180 anos atrás, aqui neste local, confluíam os limites de 2 dos mais antigos e importantes conventos que a cidade do Porto tinha conhecido. O convento dos dominicanos.
E é por isso que ainda hoje nós temos aqui a poucas dezenas de metros o Largo de São Domingos, um convento que havia sido criado nos inícios do século XIII por vontade do Bispo do Porto. O Bispo do Porto vai-se empenhar em trazer a Ordem de São Domingos para a cidade. É uma forma, de algum modo, de rivalizar com um outro convento que, poucos anos antes, nesses inícios também do século XIII, tinha surgido na cidade do Porto, o convento dos franciscanos. Mas este tinha-se aqui instalado por vontade da população da cidade e do rei. E esses dois conventos, com efeito, as suas cercas aqui juntavam-se. Do convento dos dominicanos nada resta na sequência dos bombardeamentos do cerco do Porto. Já quanto ao convento dos franciscanos, ainda hoje podemos contemplar a sua magnífica igreja, a Igreja de São Francisco. Não é a igreja primitiva. A Igreja de São Francisco hoje podemos contemplar resulta de uma ampliação que o convento sofre nos inícios do século XIV, ou seja, 100 anos depois dos franciscanos aqui se terem fixado. A Igreja de São Francisco, que é hoje famosa pela sua talha dourada, barroca, mas muito mais tardia, do século XVIII. Mas quando contemplamos aqui para a cabeceira da igreja, percebemos que estamos a olhar, afinal, para uma igreja medieval, para uma igreja gótica. Mas é o que resta desse vasto convento dos franciscanos. É apenas a sua igreja, porque, quanto ao antigo convento, desapareceu totalmente na sequência dos bombardeamentos do cerco do Porto. E, no seu lugar, temos hoje o Palácio da Bolsa. Em 1834, depois da Guerra Civil entre liberais e absolutistas, depois do cerco do Porto, os homens do negócio, do comércio, os burgueses da cidade vão se organizar em torno de uma associação. Nascia assim a Associação Comercial do Porto. Uma associação que vai pedir autorização para passar a reunir nas ruínas do convento de São Francisco. Essa autorização é dada à associação, que apenas 2 anos depois, em 1836, vê ser-lhe doado esse terreno para que aí construísse a sede da associação. E a nascer, a partir de então, o Palácio da Bolsa, este magnífico edifício que é hoje um dos imóveis, um dos monumentos mais visitados da cidade do Porto e que foi construído, como vos dizia, no local onde tinha existido o convento dos franciscanos, que havia sido profundamente destruído na sequência dos bombardeamentos do cerco do Porto. O que muita gente não saberá é que este espaço onde nós nos encontramos, um dos mais conhecidos do Palácio da Bolsa, o Pátio das Nações, que tem esta designação porque no seu teto podemos observar os brasões, as armas dos países com quem o Porto tinha nessa época relações comerciais e económicas. O que muita gente não saberá é que este Pátio das Nações, em forma de algum modo de claustro, afinal, aproveita o espaço onde originalmente se encontrava o claustro do convento dos franciscanos. Um claustro do qual já nada resta. Já nada resta não é bem assim. E por isso desafio-vos a acompanharem-me agora até à Foz do Douro. Belíssimo este chafariz e, afinal, esta belíssima peça arquitetónica que hoje encontramos no Jardim do Passeio Alegre, na Foz do Douro, é, afinal, a peça que durante séculos se encontrava bem no centro
do claustro do desaparecido convento de São Francisco. É verdade. Na sequência da sua destruição, o chafariz foi desmontado e acabou por ser posteriormente transportado para aqui, para o Jardim do Passeio Alegre. Nas últimas décadas do século XIX, a Foz de Ouro vinha-se transformando num espaço de lazer, um local de veraneio muito utilizado pela burguesia portuense. E é nesse contexto que surgiu este belíssimo jardim, que vai ser pontilhado com algumas esculturas, com algumas peças artísticas. E é assim que nos surge aqui esta magnífica peça, uma memória do antigo claustro do convento de São Francisco. Em 1518 era dada por terminada a construção daquela que era a mais moderna e bela rua da cidade do Porto, a Rua das Flores, a Rua de Santa Catarina das Flores. E nesse mesmo ano, o rei Dom Manuel I decide que, ao fundo da Rua das Flores, iria construir um grande convento, um convento feminino. Para esse convento, cuja obra demorará cerca de 10 anos, terminando por volta de 1528, ele irá aqui reunir as monjas de diversos conventos beneditinos do norte do país, de Vila Nova de Gaia, de Mar de Canaveses, de Rio Tinto e de outras localidades. Nascia assim aquela que viria a ser, durante séculos, o mais importante mosteiro feminino da cidade do Porto, o mosteiro de São Bento da Ave Maria. Em 1834, com a lei liberal que extinguiu as ordens religiosas no nosso país, a lei prevê que, no caso dos mosteiros femininos, eles manter-se-iam ocupados até que morresse a última das freiras, aqui no mosteiro de São Bento. A última das freiras morreria apenas na década de 90. Só em 1895 esse mosteiro seria demolido para dar origem à estação que ficaria com o nome do mosteiro, a Estação Ferroviária de São Bento. Tudo foi destruído, incluindo o seu claustro, mas o chafariz do centro do claustro, esse chegou até aos nossos dias, num sítio belíssimo da cidade. Venham daí comigo. Encontramos-nos agora naquele que é um dos mais belos espaços verdes da cidade do Porto, os Jardins de Nova Sintra. Trata-se da propriedade de uma casa construída no século XIX por um rico comerciante inglês que se estabelecera na cidade do Porto. Mas em 1927 esta propriedade foi comprada pela Câmara Municipal do Porto, que aqui instalou os serviços municipalizados das águas. De resto, até hoje, este é o espaço sede das Águas do Porto. E também, desde muito cedo, este local converteu-se num verdadeiro museu ao vivo dos antigos chafarizes e fontes da cidade do Porto. Estruturas que, por se terem tornado obsoletas ou por dificultarem o trânsito na cidade, foram sendo retiradas e muitas delas, depois de terem estado noutros locais da cidade, começaram a ser aqui reunidas nos Jardins de Nova Sintra. E foi o que aconteceu com o chafariz do claustro de São Bento. É verdade, este podemos aqui contemplar. É um dos mais antigos chafarizes de um claustro existente na cidade que nós hoje podemos observar. Uma peça emblemática, uma das mais significativas deste Jardim de Nova Sintra. Mas a história do abastecimento de água à cidade do Porto, as marcas patrimoniais através de fontes, chafarizes, são abundantes em todo o território urbano. Mas isso são já outros factos, também outras lendas e seguramente futuros caminhos da história.